Graça e paz, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor Jesus. Jesus é o maior tesouro. E é o tesouro que eu tenho para te dar. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Não tenho ouro nem prata, o maior tesouro não é daqui. Jesus é a minha alegria e nunca vai partir. Não tenho ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Quando eu criei em Jesus, um dia o bem que estava morto renasceu. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Não tenho ouro nem prata, o maior tesouro não é daqui. Jesus é minha alegria e nunca vai partir. Não tenho ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Quando eu criei em Jesus, um dia o bem que estava morto renasceu. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos, queridos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e te cubra com as suas ricas bênçãos. Queridos, a nossa mensagem de hoje, a nossa reflexão de hoje, dando prosseguimento à série Aprendendo com os Desconhecidos na Bíblia,
né, se encontra no livro de Atos, no capítulo 3, dos versículos de 1 até o versículo 10. Né? Na verdade, até o versículo 11. Né? E nós temos como tema de hoje, como título de hoje, um desconhecido à porta do templo. Queridos, aquele desconhecido era um aleijado, né? Era um aleijado. Nós sabemos que naquela época os recursos eram poucos, a medicina era pouca, e o texto nos diz que aquele aleijado, ele era um aleijado de nascença. E lá no capítulo 4 de Atos vai nos dizer que ele já tinha mais de 40 anos de idade. Então, aquele homem era impossibilitado de trabalhar, era impossibilitado de constituir família, porque como ele poderia dar o sustento necessário para sua família? Então, ele tinha poucas perspectivas, poucas expectativas na sua vida, a não ser ser servido de pessoas com piedade, de amigos com piedade ou de familiares com piedade, que o levavam para a porta de um templo para ali pedir a sua esmola, pedir o seu sustento, e contava também com as pessoas que iam para o templo adorar o Senhor, contribuir ali com ele, né? Seja pela motivação correta, pela compaixão, pela misericórdia, ou seja, por um simples ato religioso, automático ali, né? E, queridos, não que na lei do Senhor, não que no Antigo Testamento não houvesse formas de proteção àqueles mais desvalidos da sociedade. Não que não houvesse ali leis que de alguma forma tentasse cobrir, né, tentasse ajudar aquelas pessoas. Por exemplo, lá em Levítico capítulo 21, dos versículos de 17 a 23, há proibições que os descendentes de Arão, que os sacerdotes, os levitas, aqueles que eram designados por Deus para trabalharem no templo, trabalharem no culto, se eles tivessem alguma deficiência física, eles não poderiam trabalhar, não poderiam oferecer sacrifício, não poderiam queimar ofertas, não poderiam estar ali no serviço do templo. E às vezes nós vemos esse texto como uma exclusão, mas na verdade porque as atividades do templo eram atividades difíceis, né? Era um serviço braçal pesado também no templo, então essas pessoas não teriam como ir de maneira rigorosa, de maneira muito disciplinada, com uma maneira muito disciplinada de fazer as coisas que os sacerdotes tinham. Os descendentes de Arão que tivessem alguma deficiência não poderiam trabalhar ali, mas eles não eram excluídos dos benefícios do templo, eles poderiam comer do pão que ali se dava, né? Também havia uma rede de proteção para os órfãos, as viúvas, os desvalidos daquela época. Por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 15, do versículo 17 a 11, fala sobre essa proteção, sobre essa rede de proteção àqueles que necessitavam. Inclusive lá no versículo 11 de Deuteronômio 15 diz assim: livremente abrirás a tua mão aos pobres. Então, de alguma forma, a lei do Senhor, a lei ali no Antigo Testamento, estava preocupada com aqueles mais vulneráveis daquela sociedade, né? E ali está aquele aleijado, a porta do templo pedindo esmola, e a porta, o livro de Atos não vai dizer que é a porta chamada Formosa. Há uma discussão entre os teólogos e historiadores onde seria a localização exata dessa porta. Nós não vamos entrar nesse mérito, mas nós sabemos pelo historiador Flávio Josefo, ali do primeiro século, que aquela Formosa era mais esplendorosa do que as outras. Ela era de 25 metros de altura. O cobre de que ela era feito tinha vindo da cidade de Corinto. As suas placas de ouro e de prata que ela era revestida eram muito mais esplendorosas que as outras portas. Para você ter uma ideia, eram necessários 20 homens para poder abrir e fechar aquela porta tão esplendorosa, tão magnífica, que
com o brilho do sol, com os raios do sol, com certeza era uma beleza enorme ver aquele ouro, aquela prata resplandecendo ali. Mas nós vemos também um paradoxo. Do lado de fora ali daquela porta, há mendigos. Do lado de fora ali daquela porta, há pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que estão à espera de que aqueles que estão indo adorar o Senhor se compadeçam deles. Aqueles que estão ali àquela porta estão à espera daqueles que estão indo adorar o Senhor, daqueles que estão indo adorar o Senhor, levar suas ofertas, levar o seu holocausto, levar o seu sacrifício, também se compadeça e se lembre do que a lei do Senhor exige com que o seu povo cuide daquelas pessoas ali. É a situação desse homem que está ali, pedindo esmolas, pedindo um auxílio ali, pedindo ajuda daquele povo. Aquele sacrifício da tarde, por volta das 3 horas, é algo que está estabelecido lá no livro de Êxodo, no capítulo 29, do versículo 41 a 46, que estabelece que à tarde, todos os dias deveria ter um sacrifício. Então aquele aleijado, ele era colocado ali antes daquele horário, para que as pessoas que chegassem ali no templo pudessem passar por ali aquela porta, ao vê-lo poder ajudá-lo ali. Então, em um dia, Pedro e João passam por ali. Ora, queridos, o livro de Atos nos diz, lá no capítulo 2, que os discípulos não cessavam de orar no templo. Então eles praticavam aquilo que ainda a tradição de orar pela manhã às 9 horas, de orar às 3 horas da tarde e orar ao pôr do sol ali no templo. Eles praticavam, eles estavam ali orando. Aquilo que a disciplina da antiga aliança colocava para eles como regime de oração, eles mesmos na sua nova vida em Cristo, eles seguiam aquela disciplina de ir ali naqueles horários, até porque é um horário onde as pessoas estavam e onde eles poderiam testemunhar o Cristo ressurreto ali, né? Então Pedro e João várias vezes com certeza viram aquele aleijado, mas um dia eles olham para aquele aleijado e disse para eles, Pedro dizendo para eles: olhe para nós. Talvez aquele aleijado pensou, com certeza ele vai me dar uma quantia de dinheiro mais volumosa, porque as pessoas passam por aqui, jogam a sua moeda, jogam a sua oferta e vão embora. Ele está pedindo a minha atenção, então com certeza talvez ele vai me dar algo mais substancial de oferta. No entanto, a frase seguinte de Pedro é: nem ouro, nem prata, nem ouro nós temos. Eu não tenho comigo nem ouro, nem prata. Talvez foi uma decepção para aquele homem. Uma decepção que não durou muito tempo, porque Pedro emenda a frase dizendo: mas algo mais precioso, algo mais valioso eu tenho o nome de Jesus, eu tenho a autoridade de Cristo em nossa vida. Sim, queridos, nós, a igreja do Senhor, por mais que passemos por perseguição, por mais que passemos por dificuldades, nós temos algo muito precioso, muito valioso em nossas vidas, que é o nome de Jesus, que é a presença santa de Jesus em nossas vidas. Então Pedro diz: olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas aquilo que eu possuo, aquilo que está na minha vida, aquilo que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus, o Messias, o Nazareno, levante-se e ande. Pedro e João tinham consigo a autoridade do nome de Jesus. Eles tinham a presença de Jesus em sua vida. E a presença de Jesus em sua vida, a autoridade de Jesus em sua vida, era tão poderosa a ponto de poder transformar a vida daquele homem. Aquele homem que esperava uma esmola para livrar o seu bandeco daquele dia, como nós dizemos, para livrar a sua alimentação, para prover algo para a sua alimentação.
aquele homem que não poderia trabalhar, aquele homem que todo dia ia para a porta do templo, mas não entrava no templo, aquele homem que todo dia via famílias passarem, voltarem, indo adorar o Senhor, ele, para cultuar ao Senhor, ele não tinha esse prazer, esse privilégio, porque ele ia para pedir esmolas, para poder pedir o sustento. E agora algo maravilhoso acontece na vida dele. Algo maravilhoso acontece, que é justamente a transformação de sua vida, a ordem, a poderosa ordem de Pedro, não baseada na vida de Pedro, mas baseada no nome de Jesus. Era: levante-se e ande. Há poder no nome de Jesus. Queridos, aquilo que a religião, aquilo que a instituição, aquilo que os governos não podem fazer na vida das pessoas, Jesus é poderoso para operar. Mas Pedro, a ordem de Pedro, o dito de Pedro foi: levante-se, ande, e foi embora? Não. Pedro estendeu a mão, segurou a mão do aleijado e o ajudou a levantar. Isso aqui tem uma profunda mensagem para nós, igreja do Senhor. Nós devemos pregar o evangelho, nós devemos anunciar esse poder de Jesus, mas nós devemos usar as nossas mãos. Nós como corpo de Cristo devemos estender as mãos, como se as nossas próprias mãos fossem as mãos de Jesus. Pedro segurou, Pedro teve intimidade, assim Pedro aprendeu com Jesus. Jesus, quando se encontrava com leprosos, ele abraçava, segurava sua mão, tocava, não deixava que as regras da lei o impedissem de ter uma intimidade, um relacionamento com as pessoas. E Pedro aprendeu isso com Jesus. Ele segurou a mão daquele aleijado e o ajudou a levantar. Observe, ele ajudou a levantar. Havia autoridade no nome de Jesus. O dito de Pedro, para ele levantar e andar em nome de Jesus, é um dito poderoso. Mas Pedro estendeu a mão, segurou a mão e o ajudou a levantar. Nós, igreja do Senhor, somos desafiados a, quando falarmos do evangelho, a quando pregarmos o evangelho, somos desafiados também a estender a mão e ajudar aqueles que são mais desvalidos a se levantarem. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele foram curados e fortalecidos. Sim, queridos, quando anunciamos o evangelho, quando pregamos a Jesus, quando anunciamos a Jesus, quando estendemos a mão e quando ajudamos as pessoas a levantar, a sua vida é curada e fortalecida em nome do Senhor. Ele não apenas se levantou, ele deu um salto e se levantou e começou a andar. Em seguida, ele foi caminhando, saltando e louvando a Deus. Ele foi procurar emprego? Não. Ele foi avisar para sua família? Não. Ele foi comemorar com seus amigos? Não. Ele foi louvar o Senhor. Ele viu que os discípulos estavam entrando no templo e ele entrou naquele templo também para louvar o Senhor. Provavelmente ele nunca tinha entrado naquele templo. Não conhecia, senão aquela porta gloriosa, esplendorosa do lado de fora. Ele não conhecia o que havia ali dentro. Mas ali ele conheceu o que havia dentro do templo. Ali ele pôde ter acesso aonde as pessoas, onde as famílias iam adorar o Senhor. Ele pôde ter acesso ali. E como seu ato de gratidão pela cura milagrosa, agora ele entra no templo para louvar o Senhor, para agradecer a Deus. E as pessoas ficaram maravilhadas porque conheciam ele. Ele tinha mais de 40 anos de idade. Ele todos os dias estava ali, era uma figura conhecida. E as pessoas ficaram espantadas, admiradas. Porque aquele homem fora curado em nome de Jesus. Ele teve a vida transformada em nome de Jesus. A Bíblia não nos diz o nome dele. A Bíblia nos diz duas coisas importantes a respeito desse aleijado. A sua condição antes de
Uma palavra poderosa de Jesus na sua vida. Uma condição de alguém acabrunhado, de alguém carregado pelas pessoas, de alguém que, assim como aquela porta era carregada por 20 pessoas, ele também era carregado por outras pessoas para ser deixado ali aquela porta. Mas agora ali, em nome de Jesus, ele foi fortalecido e foi curado. Queridos, que Deus e Cristo nos abençoe, que Deus e Cristo nos fortaleça, que Deus e Cristo nos dê a visão de anunciar o nome poderoso de Jesus, mas também estendermos a nossa mão, a ajudarmos a levantar e sermos exemplos de adoração ao Senhor, sermos pessoas que as pessoas olhem e eu quero seguir Jesus com você. Pessoas que quando a gente anunciar o nome de Jesus, quando a gente estender a mão, quando a gente oferecer aquilo que Jesus, somente Jesus pode oferecer, as pessoas tenham a sua vida transformada. Que Deus e Cristo nos abençoe e nos guarde e multiplique a nossa fé, a nossa esperança nele. Amém.